Boa noite. Boa noite. Juiz Sérgio Moro marca o primeiro interrogatório de Lula. O ex-presidente é réu por corrupção com a empreiteira OAS. Delação da Odebrecht envolve Aécio Neves em Caixa 2 de campanha. O executivo afirma que foram doados 9 milhões de reais em 2014. Temer se encontra em segredo com José Yunes num consultório dentário em São Paulo. Dados sigilosos sobre lobista condenado na Lava Jato serão usados na investigação sobre Rodoanel. França revela suspeita de propina na escolha do Rio para as Olimpíadas. Empresário ligado ao ex-governador Sérgio Cabral é citado no pagamento. Execução de fundador da Mancha Verde ainda é um grande mistério. Entre as hipóteses, briga interna na torcida e contatos com alta constituição. Há pelo menos 15 anos, governos do PSDB prometem uma ligação direta do transporte público entre a capital e o Aeroporto Internacional de Cumbica, em Guarulhos. A linha 13 Jade da CPTM está em construção e deve beneficiar 120 mil pessoas por dia. Mas o trecho que deveria ter sido entregue em 2014 para a Copa do Mundo só deve ficar pronto no ano que vem. Na placa, a promessa de que viajar do aeroporto de Cumbica vai ficar melhor. Tudo devido às obras da linha 13 Jade da CPTM, que deveria estar funcionando desde a Copa do Mundo do Brasil em 2014. No caminho é possível ver homens trabalhando no canteiro de obras. Eles até pedem desculpas pelo transtorno, mas é difícil aceitar o atraso quando você vê assim, da janela do ônibus, a construção lá em cima. 3 estações vão compor a linha 13 Jade: Engenheiro Goulart, na zona leste da capital, Guarulhos Secap e Aeroporto Guarulhos, com extensão de 12,2 quilômetros. Para a CPTM, vão ser 20 minutos de trem. Mas enquanto nada fica pronto, o jeito é fazer esse trajeto de ônibus. E o tempo é o que a gente vai descobrir usando o celular. Foram 1, 2, 3 ônibus, quase 2 horas até chegar à futura estação da Zona Leste. E pelo caminho, só reclamação. Quanto tempo você demora nesse trajeto de ônibus até sua casa? Em média, 40 minutos. E se o trem já estivesse pronto? Olha, em média, uns 20, 15 minutos mais ou menos. Quanto tempo a senhora demora, mais ou menos, para ir de ônibus até São Paulo? Fala mais de 1 hora. Mais de 1 hora. Trânsito parado. Se tivesse o trem? Era uns 15 minutos, né? A promessa de uma ligação direta entre a capital e o Aeroporto Internacional de Guarulhos é muito antiga. Começou com o Expresso Aeroporto em 2002, durante a campanha de reeleição de Alckmin ao governo do estado. Depois o projeto foi mudando, os anos passando e cá estamos, em frente à estação Engenheiro Goulart, que vai ligar as linhas 12 Safira e 13 Jade, ambas da CPTM. E é justamente a Jade que já deveria ter sido entregue em 2014 e agora só no ano que vem. As obras começaram em outubro de 2013 e o prazo é julho de 2018. Um investimento superior a 2 bilhões de reais. No projeto inicial, em 2012, a estação aeroporto seria próxima à área do estacionamento. A administradora da época alegou que construiria um shopping no local e, por isso, a estação foi projetada para onde está hoje, próxima ao Terminal 1. Para que os passageiros circulassem entre os 3 terminais, a então administradora construiria um sistema de monotrilho, capaz de transportar mais de 400 passageiros por viagem. Porém, a atual gestora, a Gru Airport, definiu que o acesso será feito por ônibus, semelhantes aos que já funcionam hoje, que comportam até 80 pessoas por vez. Hoje, o governador Geraldo Alckmin disse que a mudança no projeto foi necessária porque a concessionária já tinha planos para a área escolhida. Não tem como ter uma estação em cada terminal. Você tem vários terminais, terminais domésticos e terminais internacionais. Em nota, a concessionária que administra Cumbica afirma que a mudança no meio de transportar os passageiros entre a estação, aeroporto e os terminais foi definida depois de algumas reuniões com a equipe de governo do estado. Segundo a concessionária, o aeroporto recebe um fluxo anual de 36 milhões e 600 mil passageiros.
Uma reportagem do jornal francês Le Monde mostra que o Brasil é suspeito de ter pago propina para que o Rio de Janeiro sediasse a Olimpíada de 2016. De acordo com a publicação, o empresário Arthur César Menezes Soares Filho, ligado ao ex-governador Sérgio Cabral, teria pago $1,5 milhão para Papa Diack, filho de Lamine Diack, que era membro do Comitê Olímpico Internacional e que foi um dos que votaram no Rio para ser sede dos Jogos. A propina teria sido paga 3 dias antes da escolha do Rio, ocorrida em outubro de 2009, em Copenhague, na Dinamarca. O depósito teria sido pago a Papa Diack por meio de empresas com endereços em paraísos fiscais. De acordo com Le Monde, o Ministério Público da França encontrou indícios concretos de corrupção envolvendo a escolha da sede. Pai e filho, Papa Diack e Lamine Diack, são agora investigados pela Justiça da França. O Comitê Olímpico Internacional divulgou uma nota à imprensa afirmando que está colaborando com as investigações na França e que afastou Lamine Diack das funções em novembro de 2015. O Comitê Rio 2016 informou que os documentos e os números da eleição sempre estiveram abertos e que tem plena convicção de que a eleição foi limpa. O ex-diretor de infraestrutura da Odebrecht diz em depoimento à Justiça Eleitoral que a empreiteira reservou R$200 milhões para doações em 2014. Segundo Benedito Barbosa Júnior, deste montante para doações, 120 milhões foram pagos por meio de doações legalmente registradas em nome da Odebrecht. Outros 40 milhões foram repassados por meio da cervejaria Itaipava, do Grupo Petrópolis, a campanhas de partidos da base aliada da chapa Dilma Temer em 2014. Benedito Barbosa Júnior disse ainda que usava as empresas do Grupo Petrópolis porque a Odebrecht não queria ser listada como a maior doadora a políticos. Em depoimento, no mesmo processo que pode caçar Temer e deixar Dilma impedida de assumir cargos públicos, o ex-presidente da empreiteira, Marcelo Odebrecht, afirmou que a Itaipava foi usada como laranja pela Odebrecht para fazer doações oficiais. Já os 40 milhões restantes foram pagos via Caixa 2, sem registro oficial. E no mesmo depoimento, o ex-executivo da Odebrecht disse que a empreiteira pagou R$9 milhões via Caixa 2 a Aécio Neves, presidente do PSDB. Segundo o executivo, o pedido de ajuda foi feito por Aécio Neves. Em 2014, Aécio foi o candidato à presidência pelo PSDB. Ele perdeu a disputa no segundo turno para Dilma Rousseff. Aécio teria pedido ainda recursos para outros candidatos da legenda. No depoimento ao TSE, Benedito Barbosa Júnior disse que a Odebrecht repassou R$6 milhões para serem divididos pelas campanhas de Pimenta da Veiga, candidato ao governo de Minas, para Antônio Anastasia, que concorria ao cargo de senador, e Dimas Fabiano Toledo Júnior, que na época foi o candidato a deputado federal pelo PP. Ele é filho de Dimas Toledo, citado em delações como apadrinhado de Aécio Neves em Furnas, para receber propinas da estatal. Ainda de acordo com o ex-executivo da Odebrecht, outros R$3 milhões foram pagos para o publicitário Paulo Vasconcelos, responsável pela campanha presidencial de Aécio Neves. Desculpa. Por favor. O senador Antônio Anastasia disse que nunca tratou, no curso de sua trajetória pessoal ou política, com qualquer pessoa ou empresa sobre qualquer assunto ilícito. Dimas Fabiano afirmou não conhecer o delator e negou ter recebido qualquer doação da Odebrecht. Pimenta da Veiga ainda não se manifestou. Agora há pouco, o senador Aécio Neves divulgou um vídeo no YouTube no qual rebate as acusações feitas por Marcelo Odebrecht e ex-executivos da empreiteira. Eu, como dirigente partidário, tinha o dever de tentar ajudar dezenas, centenas de candidatos e sempre da forma correta, da forma legal, da forma lícita. E em nenhum momento, ao contrário do que tentaram disseminar ao longo do dia de hoje, em nenhum momento o senhor Benedito afirma que eu solicitei recursos por Caixa 2 ou qualquer outro meio. Portanto, o respeito à verdade é a essência da democracia. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso saiu em defesa de Aécio Neves.
A nota de FHC foi divulgada no site da Legenda. Fernando Henrique Cardoso começa o texto dizendo que lamenta a estratégia usada por adversários do PSDB que difundem notícias alternativas para confundir a opinião pública. No texto, ele diz que parte do noticiário de hoje sobre os depoimentos da Odebrecht serve de sinal de alerta e que, ao invés de dar ênfase à afirmação feita por Marcelo Odebrecht de que as doações à campanha presidencial de Aécio Neves em 2014 foram feitas oficialmente, se publicou que o senador teria pedido doações de Caixa 2 para aliados. FHC nega que Aécio teria feito o pedido e diz que o delator da Odebrecht não fez tal declaração em seu depoimento ao TSE. Segundo Tucano, é preciso serenidade e respeito à verdade nessa hora difícil que o país atravessa. Diz ainda que a palavra de um delator não é prova em si, apenas um indício que requer comprovação. E segue o texto dizendo que é preciso que a Justiça continue a fazer seu trabalho, que o país possa crer na eficácia da lei e que continue funcionando. Para o presidente de honra do PSDB, a desmoralização de pessoas a partir de verdades alternativas é injusta e não serve ao país. E outro ex-executivo da Odebrecht disse em depoimento que pagou por apoio do PDT à chapa Dilma Temer. Fernando Reis, ex-presidente da Odebrecht Ambiental, repassou 4 milhões de reais à tesouraria do PDT em troca do apoio do partido à reeleição da chapa Dilma Temer em 2014. O depoimento dele também foi dentro do processo que pode cassar a chapa. Reis afirmou ainda que o pagamento foi feito em 4 parcelas de R$1 milhão. O pedido teria sido feito por Marcelo Odebrecht. Reis contou que o ex-presidente da empreiteira pediu que ele procurasse Alexandrino de Alencar, ex-executivo da empresa, para ajudá-lo no contato com lideranças do PDT. De acordo com Reis, Alexandrino, que foi diretor de Relações Institucionais da Odebrecht e vice-presidente da Braskem, teria ficado responsável por negociar o apoio de outras 4 legendas, PRB, PROS, PCdoB e PP, em troca de dinheiro. O presidente do PDT, Carlos Lupe, nega a denúncia. Agora estão tentando colocar o PDT no rol de um monte de gente que está fazendo coisa errada. A gente não teme nada. Investiguem, apurem. Ao acusador compete e tem um ônus de provar aquilo que está acusando. O PDT não teme nada a ninguém. O juiz Sérgio Moro aceitou denúncia contra o empresário Mariano Marcondes Ferraz. O empresário vai responder pelos crimes de lavagem de dinheiro e corrupção. Ele era representante da empresa Decol Brasil. Segundo o Ministério Público Federal, Ferraz teria pago uma propina de $800 mil ao ex-diretor de abastecimento da Petrobras, Paulo Roberto Costa. Em troca, o ex-dirigente da estatal atuaria a favor da Decol na renovação do contrato de prestação de serviços de armazenagem de navios do Porto de Suape, em Pernambuco. Paulo Roberto confirmou os pagamentos em seu acordo de delação premiada. Mariano Marcondes Ferraz chegou a ser preso na Lava Jato no dia 26 de outubro do ano passado, mas foi solto dias depois após pagar fiança de R$3 milhões. Ele é marido da atriz Luísa Valtetaro. A Justiça do Distrito Federal arquivou uma representação da ex-presidente Dilma Rousseff contra o empresário Otávio Marques de Azevedo, ex-presidente do Grupo Andrade Gutierrez e delator da Operação Lava Jato. No documento, a defesa de Dilma alegou que Otávio Marques mentiu à Justiça Eleitoral no depoimento sobre a campanha presidencial de 2014. Em setembro do ano passado, o executivo da empreiteira disse que havia repassado propina de R$1 milhão ao PT. O dinheiro teria abastecido a campanha de Dilma. A doação, segundo ele, é fruto de pressão para que a construtora repassasse 1% de propina de cada contrato com o governo federal. Em novo depoimento, em novembro do ano passado, Otávio Azevedo mudou as declarações e negou o pagamento de propina por parte da construtora Andrade Gutierrez à chapa, formada por Dilma Temer, e alegou que se confundiu na ocasião. Cerca de 2 meses após o depoimento de Otávio Azevedo, a defesa de Dilma enviou o documento ao Tribunal Superior Eleitoral, no qual informou que Andrade Gutierrez realmente doou R$1 milhão, mas foi à chapa e através do PMDB. Otávio Azevedo cumpre prisão domiciliar com o uso de tornozeleira eletrônica desde fevereiro do ano passado, quando assinou o acordo de delação premiada e foi
solto. Em nota divulgada hoje, o ex-dirigente da Andrade Gutierrez disse que a Justiça reconheceu que ele não mentiu e considerou que não houve intenção de prejudicar a ex-presidente. A repórter Andréa Sadi divulgou em seu blog, no portal de notícias G1, que o presidente Michel Temer se encontrou hoje com o ex-assessor José Yunes em um consultório odontológico em São Paulo. Yunes, que é amigo de Temer há muitos anos, recentemente disse em depoimento ao Ministério Público que serviu de mula involuntária para o atual ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, em 2014. O advogado afirmou que recebeu um envelope entregue pelo doleiro Lúcio Funaro a pedido de Padilha. Funaro era o operador do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, preso na Lava Jato. Procuradas, as assessorias do Planalto e de Yunes não responderam às perguntas do blog sobre o motivo desse encontro. O juiz Sérgio Moro aceitou hoje o pedido de extinção da punibilidade da mulher do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, dona Marisa Letícia, em ação do Triplex em Guarujá. Moro afirmou no despacho que reconheceu a extinção sem qualquer consideração quanto à culpa ou inocência da acusada falecida. Marisa Letícia morreu em fevereiro, vítima de um acidente vascular cerebral. Ela respondia pelo crime de lavagem de dinheiro em 2 ações da Operação Lava Jato. Um dos processos apura se a Odebrecht pagou propina na compra do terreno onde seria construída a nova sede do Instituto Lula e do apartamento vizinho ao ex-presidente em São Bernardo do Campo. Também são réus nessa ação o ex-presidente Lula, o ex-presidente da Odebrecht, Marcelo Odebrecht, o ex-ministro Antônio Palocci e Roberto Teixeira, amigo e um dos advogados de Lula. No outro processo do Triplex, onde foi arquivada a ação contra ela, Lula e Marisa são acusados pelos procuradores de receber vantagens ilícitas da empreiteira OAS, que teria repassado ao casal um apartamento triplex no Guarujá como parte de pagamento de propina pela empreiteira ao Partido dos Trabalhadores. Lula e Marisa sempre negaram serem donos do triplex. No mesmo despacho, o juiz Sérgio Moro também marcou para 3 de maio, em Curitiba, o depoimento de Lula como réu neste processo. Ele deve comparecer pessoalmente para responder às perguntas de Moro e dos membros do Ministério Público Federal. Direto de Brasília, Josias de Souza fala agora sobre as novas revelações dos depoimentos de executivos da Odebrecht. Os depoimentos de delatores da Odebrecht ao ministro Herman Benjamin, do Tribunal Superior Eleitoral, levam à vitrine um subproduto que vai muito além do processo sobre a eventual cassação do mandato de Michel Temer ou a decretação da inelegibilidade de Dilma Rousseff. As inquirições reforçam a sensação de que os partidos políticos brasileiros apodreceram. Além do PT de Dilma e do PMDB de Temer, os delatores acomodam no lixão partidário legendas como o PDT e até o PSDB, que é o autor da ação que o TSE terá que julgar. Há hoje no Brasil 35 partidos formalmente registrados na Justiça Eleitoral. Há outros 40 na fila. Não há ideologia nesse fenômeno. Os partidos viraram um grande negócio. Transformaram-se em paraísos fiscais custeados por propinas, Caixa 2 e pelo déficit público. A lei prevê a punição de partidos picaretas. As penas incluem a perda do dinheiro do fundo partidário e até a cassação da legenda. Em vez de criar, a Justiça Eleitoral deveria começar a extinguir partidos. Com meia dúzia, o país já estaria bem servido. Nos depoimentos dos delatores da Odebrecht, afora a reiteração da acusação de que os tucanos também se lambuzaram no Caixa 2 da construtora, informou-se que o PDT, que tenta empinar a candidatura presidencial de Ciro Gomes, vendeu por R$4 milhões sua adesão à chapa vitoriosa na disputa presidencial de 2014. Insinuou-se que essa xepa partidária incluiu pagamentos a outras legendas, do direitista PRB até o comunista PCdoB. Vivemos uma fase pós-ideológica, em que vigoram 4 poderes: o poder executivo, o legislativo, o judiciário e o dinheiro. Boa noite. Revista Portuguesa afirma que o ex-ministro José Dirceu recebia mesada de executivo da Portugal Telecom. De acordo com a revista Visão, Dirceu recebeu entre março de 2011 e junho de 2014 uma mesada de 30 mil euros. Segundo a reportagem, com os pagamentos, a Portugal Telecom queria que Dirceu usasse sua influência para ajudar a empresa a comprar uma participação na Oi. As acusações foram feitas pelo procurador Rosário Teixeira, que comanda a Operação Marquês, uma espécie de lava-jato em Portugal.
A revista Visão afirma que teve acesso ao conteúdo do depoimento do ex-banqueiro Ricardo Salgado, acusado de comandar o esquema de corrupção na Portugal Telecom. Dirceu está preso e foi condenado na Lava Jato. Juiz federal Sérgio Moro autoriza a Promotoria de Justiça de São Paulo a ter acesso à quebra do sigilo das empresas de Adir Assad para investigar obras do trecho leste do Rodoanel Mário Covas. O Ministério Público Federal do Paraná pediu compartilhamento das provas após a Lava Jato identificar que a concessionária SPMar, que administra os trechos sul e leste do Rodoanel, e a usina São Fernando Açúcar e Álcool pagaram R$ 6.200.000 a uma empresa de fachada de Assad, que também está envolvida na CPI do Cachoeira e nos escândalos da construtora Delta e do Petrolão. No despacho, Moro afirma que o compartilhamento de provas nesse caso atende ao interesse público. Adir Assad já foi condenado no esquema de corrupção da Petrobras e é acusado de movimentar cifras que ultrapassam a casa de R$ 1 bilhão. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa analisa imagens da câmera de segurança para tentar identificar os criminosos que mataram Moacir Bianchi, um dos fundadores da torcida organizada Mancha Alviverde. As imagens mostram o momento em que Moacir Bianchi para no semáforo atrás de um carro branco, na Avenida Presidente Wilson, no Ipiranga, Zona Sul. Em seguida, outro veículo se aproxima. Uma pessoa desce e começa a atirar em direção a Bianchi. O carro dele dá ré e bate no veículo dos criminosos, que depois fogem. O crime foi na madrugada de quinta-feira e o corpo de Bianchi, de 49 anos, foi encontrado no carro com 22 perfurações à bala. Hoje pela manhã, a diretora do DHPP falou sobre o caso, mas sem dar detalhes. 22 perfurações não significa dizer que foram 22 tiros, porque pode ter orifício de entrada e de saída. E para ver se tem algum projétil recuperado, enfim, são diligências preliminares ainda. Segundo o jornal Estado de São Paulo, uma das linhas de investigação da polícia é de que o crime pode estar relacionado a uma disputa interna pelo comando da principal torcida organizada do Palmeiras. Uma mensagem de áudio atribuída a Bianchi revela um clima tenso na torcida Mancha Alviverde. Ninguém quer guerra, cara. A gente quer a nossa torcida de volta. Você vê que as coisas estão tudo erradas, cara. Não dá ouvido pra ninguém. Ninguém pode falar um A contra que é ripado, que os caras critica, esculacha, ninguém pode falar um A, quer dizer, é ditatorial o negócio. De acordo com o site da revista Veja, Bianchi participou de uma reunião na noite da última quarta-feira entre torcedores insatisfeitos com a atual diretoria da torcida organizada. Segundo uma fonte, não houve briga, mas muita discussão na reunião entre pessoas que não eram da torcida e os que defendiam uma agremiação sem violência, grupo do qual fazia parte Bianchi. Outra possibilidade investigada pelo DHPP é de que o assassinato tenha sido um possível acerto de contas envolvendo a vida empresarial de Bianchi. Ele chegou a trabalhar em casas noturnas em São Paulo, como a Kilt e a New My Love, no centro, na região conhecida como Boca do Luxo. Ontem, a Mancha Alviverde publicou um comunicado no Facebook oficial da torcida, em que diz que está encerrando suas atividades por tempo indeterminado. Ainda não se sabe se a morte de Moacir Bianchi tem relação com a violência entre as organizadas. Mas esta não é a primeira vez que a polícia investiga crimes envolvendo torcidas de times de São Paulo. Um dos casos ocorreu em 2015. 8 torcedores do Corinthians morreram depois de serem baleados na sede da torcida Pavilhão 9, na Ponte dos Remédios. No fim do ano passado, a Polícia Civil iniciou uma investigação para apurar a veracidade de áudios que circularam também em grupos de WhatsApp, em que homens afirmavam que a facção criminosa PCC ordenou o fim das brigas entre torcidas organizadas de times paulistas. Receberam ordem do Marcola, que não é para ter briga nenhuma de torcida, nem morte, nem briga, nem nada. E o cara que brigar vai apanhar e o cara que matar vai morrer. É a ordem do PCC, entendeu? Na época, as torcidas dos 4 principais clubes da cidade se reuniram em frente ao estádio do Pacaembu para homenagear as vítimas da tragédia da Chapecoense. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública afirmou que o inquérito que investiga o suposto acordo de paz divulgado em mensagens de áudio continua em andamento.
Sobre a investigação da chacina da Pavilhão 9, a Secretaria diz que 2 pessoas foram indiciadas. Uma delas está presa e a outra conseguiu liberdade a pedido do Ministério Público. O Tribunal de Justiça de São Paulo afirma que os acusados ainda não foram julgados e nem a data prevista para isso acontecer. Um deles, o ex-policial militar Rodinei Dias dos Santos, deve ser interrogado novamente. Integrante do Racionais MCs, Kiel J é o idealizador das batidas do grupo. Criado na Zona Norte e hoje morador do Copan, ele conta como o centro da cidade tem papel fundamental na história dos Racionais. Kiel J é hoje o personagem do quadro A Cara de São Paulo. Na primeira batida, o público vai ao delírio. Nas picapes, KLJ. Fora dos palcos, um destruidor de rótulos pré-concebidos. Atrás do estilo invocado está Kleber Lely Simões, este rapaz que aos 47 anos e 7 filhos, adora carrões potentes, interessado em educação financeira, estuda espiritualidade, chakras, meditação e um vegetariano convicto há 29 anos. Simplesmente você senta numa mesa e come o que tá vivo, não come o que tá morto. Entre papos profundos e outras atividades, KLJ faz parte do grupo mais influente do rap brasileiro. Cheio de fãs, admiradores, shows lotados. O centro de São Paulo é fundamental para contar essa história do Racionais. E o Copan não é só onde o Kleber mora, não. Aqui, KLJ e os seus companheiros fizeram história. O que aconteceu aqui? É, a gente fez as nossas primeiras batidas aqui, né? Dos bailes que fazia na Zona Norte, 30 anos atrás até hoje, KLJ tem no rap um aliado pra vida. Através do rap, eu conheci o Public Enemy, que falava de Malcolm X, de Martin Luther King, de Steve Biko, e eu fui querer saber quem são esses caras. Através do rap eu fui saber quem era Malcolm e comecei a ler. E eu falei, uau! E foi nesse clima que o jovem Kleber e o amigo Ed Rock do Tucuruvi encontraram Ice Blue e Mano Brown, que são do Capão Redondo, aqui no centro de São Paulo. Nascia Racionais MCs para levar música e um discurso politizado, que mirou a periferia da capital e atingiu o Brasil inteiro. Racionais é como se fosse a voz, entendeu? Que salvou muita gente. O presidente da Bolívia, Evo Morales, já está em Cuba para tratamento de saúde. Segundo a presidência, Morales deve tratar uma sinusite e uma infecção na garganta. Ainda segundo a presidência, o problema na garganta de Morales vem desde fevereiro, quando ele cancelou compromissos oficiais. Apesar de o governo da Bolívia afirmar que o caso dele é simples, a oposição diz que a ida do presidente a Cuba levanta suspeitas sobre o seu real estado de saúde. E agora vamos ao comentário de política internacional com João Batista Natali. Evo Morales, o presidente da Bolívia, viajou apressadamente para Cuba, na quarta-feira, para tratar da saúde. Às 3 da madrugada de ontem, os acompanhantes dele disseram que ele tinha apenas uma infecção e que voltaria para a Bolívia em 4 dias. Mas é possível que nós estejamos assistindo mais uma vez ao mesmo filme que envolveu um outro governante latino-americano, Hugo Chávez, que foi presidente da Venezuela. Chávez passou 3 meses internado em Havana. O governo venezuelano mentiu pelos cotovelos sobre o estado de saúde dele e ele morreu em março de 2013. Eu me pergunto se Evo Morales também não está escondendo alguma coisa. Se fosse para ir atrás da medicina de alta qualidade, ele não precisaria viajar 4.600 quilômetros até Havana. Se ele voasse 1.700 quilômetros a menos, ele já chegaria a São Paulo. Excelentes hospitais paulistanos poderiam tratar dele com competência. Mas a medicina dos melhores hospitais cubanos não vale pela qualidade, vale pelo silêncio, vale pela não publicação de boletins sobre o estado dos pacientes. Dá para esconder casos de maior gravidade. Mas vejamos o outro lado de Evo Morales.
Ele está no poder há 11 anos. Foi eleito 3 vezes, mas não poderá se candidatar uma 4ª vez. Isso porque, em fevereiro de 2015, ele perdeu um referendo que permitia essa espécie de golpe branco à Constituição. Mesmo assim, o partido de Morales, o Movimento Rumo ao Socialismo, decidiu há 1 ano que ele deveria ser reeleito mais uma vez e recomendou que se partisse para o tapetão. A economia boliviana vai bem, obrigado, isso por causa do gás que é vendido para a Argentina e para o Brasil. Mas o preço do gás é atrelado ao petróleo e por isso as receitas da Bolívia estão em queda. E agora não é tão fácil acabar com a pobreza e financiar programas sociais. Mas toda essa questão deixa de fazer sentido se Evo Morales estiver doente de verdade. Se ele está ou não, só a medicina cubana poderia responder. Mas os médicos estão com o bico fechado. É assim que o mundo gira. Boa noite. E agora as notícias do esporte com Rodolfo Gamberini e Celso Cardoso. Temos uma sexta-feira de futebol no Campeonato Paulista. De olho na Libertadores, o Palmeiras entra em campo logo mais às 9 da noite para enfrentar o Red Bull em Campinas. É o último teste, né, Celso? Pois é, Gamberini, é o último teste do Palmeiras antes da estreia da Libertadores. Chance para o técnico Eduardo Batista ajustar o time para a partida que acontece na quarta-feira lá na Argentina. E tem tirado o sono da torcida palmeirense. Hoje à noite o Palmeiras enfrenta o adversário que conhece muito bem o Verdão. Pois o técnico do Red Bull, Alberto Valentim, trabalhou aqui nos últimos 2 anos. E por isso, Eduardo Batista fechou o último treinamento antes desse confronto. O objetivo é não dar armas ainda mais para o adversário. A equipe para hoje à noite não está definida oficialmente. Sem Mina suspenso para a Libertadores, Edu Dracena está confirmado na zaga. O objetivo é ajustar a equipe para a próxima quarta-feira. E, portanto, o time para logo mais deve ser um esboço muito próximo do que vai enfrentar o Tucumã na próxima semana na Argentina. Não vou te garantir que esse time, os 11, serão o time da quarta-feira, né? Mas uma boa atuação contra o RB Brasil, né, vai credenciar. Todo mundo briga cada dia por uma posição, mas a equipe que a gente colocar em campo é um desenho muito próximo do que a gente pensa para quarta-feira. E amanhã tem um jogão entre Corinthians e Santos. Espero que seja bom mais para o Santos, né, Celso? Já o corintiano espera que seja bom para o Corinthians, né? Depois do sufoco que o Corinthians passou pela Copa do Brasil na quarta-feira, é um jogo sem favorito, ou um leve favoritismo do Corinthians por jogar em casa. É também um clássico de muitos problemas para os 2 treinadores. Depois do sufoco na Copa do Brasil, onde o Corinthians conseguiu se classificar apenas nos pênaltis contra o Brusque, o clima no Parque São Jorge é de muita pressão. O técnico Fábio Carlili teve apenas hoje para treinar o time para o clássico contra o Santos amanhã à noite e deve promover mudanças na equipe. Jadson, Rodriguinho e Jô podem começar a partida como titulares. Já assisti o jogo 2 vezes contra o Brusque. O maior problema nosso foi passe. A gente não conseguiu trocar 2, 3 passes muitas vezes e com isso o adversário cresceu. No Santos, o clima também não é dos melhores. Até o final do dia de hoje, o técnico Dorival Júnior não tinha resposta do departamento técnico sobre a participação de 2 importantes jogadores, Lucas Lima e Ricardo Oliveira. Apenas Renato teve liberação médica para entrar em campo contra o Corinthians. Se fosse ontem, a minha definição seria não para os 3. Hoje eu não sei falar, então eu tenho que aguardar para ver aquilo que nós poderemos fazer. Bom, Celso, como santista, eu acho que o favoritismo do Corinthians não é só pelo campo, não. O Corinthians está numa fase melhor, você não acha? Está numa fase melhor e tem outros objetivos. O Santos está também, assim como o Palmeiras, à véspera de uma estreia de Libertadores da América. Uhum. Quer dizer, aí vai escalar tudo que tem. Todas as forças, correndo risco. Quer dizer, o que importa para o Santos? É Libertadores. O Santos é o time que mais ganhou o Campeonato Paulista na última década. E o que isso muda? O Corinthians está melhor, joga em casa, por isso tem o meu favoritismo também. Tá. Bom, o técnico Tite da Seleção Brasileira divulgou hoje a lista dos convocados para mais uma fase das eliminatórias da Copa. Foram 23 jogadores convocados que enfrentam o Uruguai e o Paraguai nos dias 23 e 28 deste mês. O primeiro jogo é em Montevidéu e o segundo é em São Paulo, na Arena Corinthians. As novidades da lista de Tite são Diego Souza, do Sport do Recife, Diego, meio-campista do Flamengo, que está em ótima fase, e o goleiro Ederson, do Benfica.
Ederson, que está estreando na seleção brasileira. Você gostou? Sim, não tem como fugir disso. São os melhores nomes. Tá bom? Só isso? Só isso. Obrigado, Celso. Bom final de semana, até segunda. Bom fim de semana para você, até segunda. Estela. O prefeito João Dória anuncia programa para zerar as filas nas creches municipais. Ele disse que vai buscar parcerias com grandes empreendedores e bancos. Segundo a prefeitura, quase 66 mil crianças de até 3 anos estão na fila por uma vaga na creche. O programa, anunciado hoje, pretende que todas elas estejam matriculadas até março de 2018. A promessa de campanha era zerar a fila até o fim deste ano. Das 400 novas creches que serão necessárias para cumprir a meta, só 40 estão previstas no plano de obras da Secretaria de Educação. São construções que já estavam em andamento e serão retomadas e prédios que vão ser adaptados. As outras unidades ainda dependem de parcerias. A maior parte do programa, que deve consumir mais de 300 milhões de reais, não tem qualquer previsão no orçamento. A estratégia da prefeitura é conseguir o dinheiro que falta, 60% do total, junto a empresas privadas e bancos. A ideia é fazer com que eles doem 1% do imposto de renda devido a um fundo destinado à educação infantil. O prefeito João Dória disse que estuda, inclusive, abater parte da dívida ativa de contribuintes junto ao município em troca de doações. Aqueles que são devedores e demonstrarem a boa intenção de pagar as suas dívidas, nós não vemos com nenhuma restrição que possam pagar essa dívida socialmente. Dinheiro não tem carimbo. Se o dinheiro vem do setor privado ou do setor público, e desde que ele seja legal e transparente, ele é bem-vindo. A meta até o fim da gestão, em 2020, é criar ao todo 96 mil vagas, a maior parte na zona sul da cidade. A gestão anterior, de Fernando Haddad, abriu em 4 anos 106 mil vagas na educação infantil, número que ficou abaixo da meta, que era de 150 mil. Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, os efeitos das delações premiadas sobre o ânimo político no PSDB. Entrevista o deputado federal Ricardo Trípoli, líder da bancada do PSDB na Câmara Federal. Muito obrigada, deputado. Obrigado a você. Um momento muito interessante agora, passado o carnaval, os olhares se voltam para os trabalhos no Congresso Nacional, principalmente com a expectativa sobre o que pode acontecer com as reformas. O que eu quero saber é sobre delações premiadas, a lista de Janot que deve sair aí na semana que vem, nominando as pessoas que estarão denunciadas. Se isso é uma ameaça para o avanço das reformas. Eu acredito que não, Maria Lídia. Eu acho que não haverá contaminação da questão do que o judiciário apura com o que o trabalho do legislativo. Nós temos uma missão muito clara, nós encontramos um país destruído, sob todos os aspectos, tributário, social, enfim. Há uma vontade de reformas no Brasil e nós vamos ter que enfrentá-las, seja na área do trabalho, seja na área da previdência, seja na área tributária, enfim, é um grande desafio. A questão chamada Operação Lava Jato, ela tem que continuar e continuar de maneira muito forte, né? No sentido de apurar cada vez mais delitos, crimes que foram cometidos durante a fase anterior do governo. E nós sabemos o que aconteceu. O importante seria que essas delações acontecessem e que fossem, obviamente, não colocadas sob sigilo, como a Justiça vem fazendo. Porque é fundamental que as pessoas tenham informação daquilo que vem ocorrendo. Bom, falando em Lava Jato, o Lava Jato faz estrago, nós estamos sabendo disso. As pesquisas sobre preferência de voto na corrida presidencial mostraram que Lula está à frente dos demais políticos que foram apresentados ali nos vários cenários. E o que chama a atenção é o baixo nível de preferência de voto para Aécio Neves, por exemplo. Aécio, que está ainda na memória do eleitor, ele foi muito bem votado na eleição presidencial passada. A Lava Jato já está trazendo um prejuízo para o presidente do PSDB? Eu acredito que não. Eu acho que está muito longe ainda o período eleitoral. Agora, uma coisa tem que ficar clara. Você encontra hoje processado, condenado e cumprindo pena nas penitenciárias brasileiras elementos de outro partido e não do nosso, daqueles que querem puxar o PSDB para dizer nós somos todos iguais. Não somos todos iguais. O PSDB é muito diferente. Nós sempre
colocamos da apuração dos fatos, da forma com que o judiciário tem a liberdade de poder atuar, que o Ministério Público investigue cada vez mais. Isso é uma solicitação que nós fizemos. Mas quando vem outro partido que nos acusa, na verdade, nunca fez essa solicitação. Está se referindo a qual? Ao PT? Ao PT, é óbvio. Você checa hoje quem você tem. Eu confio na Justiça, tenho certeza que você também, como nós confiamos no Ministério Público. Quem são as pessoas que hoje estão cumprindo pena? De que partido eles pertencem? É só você verificar. Eles querem tentar atrair o PSDB para dizer, somos todos iguais. Mas não é só do PT, não, o Eduardo Cunha está lá, PMDB. Sim, mas eu estou dizendo para você que não são do PSDB. Não, PSDB eu tenho que falar não. em nome do meu partido. Agora, é bom que fique claro isso. E o telespectador saiba disso. Porque a impressão que passa é de que, por exemplo, hoje teve uma denúncia de um sujeito que ontem deu uma declaração dizendo que teria em tese Caixa 2. Não disse nada disso. O que ele disse foi exatamente do que é a contribuição oficial que consta, inclusive, da declaração do PSDB. Isso nós já apresentamos. Agora, o que eles fazem? Eles pegam alguns jornalistas que de má fé dizem, não, mas isso aí é Caixa... Não, não é que é Caixa 2, tem que provar. Não adianta você denunciar pura e simplesmente, você tem que apresentar provas, você tem que demonstrar isso. E o PSDB está tranquilo nesse assunto. Por isso que eu acho que em 2018, eles estão tentando correr agora para dizer, está todo mundo misturado e lançam rapidamente uma candidatura para dizer, olha, temos uma opção para o Brasil. Mas isso está calando, então? Isso está pegando na reflexão do eleitor? Porque, como eu comecei falando de pesquisas, isso está atingindo duramente Aécio Neves, Geraldo Alckmin. Eles estão com níveis muito baixos nessas pesquisas, comparado ao de Lula, comparado ao de Marina Silva, de outros nomes, e até ao Bolsonaro. O eleitor nunca se engana. O eleito muitas vezes se engana. Eu acho que vai depender do nosso trabalho, não só nas reformas, mas da maneira transparente de mostrar para a opinião pública o que vem ocorrendo. Nós temos praticamente 1 ano e meio para fazer isso. E eu não tenho dúvidas de que vai acontecer. Não tenho dúvidas de que... E Bolsonaro é uma ameaça? Eu acho que não. Eu acho que ele tem um segmento. Que ele está ocupando? Não, ele ampliou. Cresceu esse segmento. Você tem na França a Le Pen, que é a extrema-direita, e tem a direita. O Bolsonaro seria extrema-direita nossa aqui no Brasil. Sim, mas ele está avançando? Ele está ocupando mais espaço? Ele tem um discurso que é muito fácil. É um discurso para quem está necessitado, num primeiro momento compra aquela ideia. Num segundo momento você vai ver que não é factível, não é possível implantar uma política como ele pretende. Quer dizer, você quer pena de morte a todo instante, você quer que realmente você aumente o salário de todos os policiais. Você pega policial militar, por exemplo, em Brasília, ganha 5 vezes mais do que policiais militares em outros estados. Não é correto, você tem que ter isonomia na questão. Então, eu estou dando algumas informações para você que, na minha opinião, quando chegar um momento adequado, o PSDB tem nomes preparados para poder disputar uma eleição, nós vamos apresentar para a sociedade uma proposta e um nome. A última pergunta, Aloysio Nunes Ferreira. Um grande nome do PSDB, Evidente. Tem história política, é tucano histórico. E Aloysio Nunes, é uma perda para o PSDB? Porque ele é um político muito atuante, muito bem sucedido, tem trânsito muito bom com as principais lideranças, com o poder. E agora ele está ali, foi isolado como ministro das Relações Exteriores. A pergunta é, foi uma boa para o PSDB a retirada de Aloysio dos quadros combativos no Legislativo? Acho que não é uma retirada, acho que é uma contribuição do PSDB e eu volto a insistir, você veja que o PSDB tem quadros para poder oferecer. Na verdade, é um grande nome que já esteve à frente do Ministério da Justiça, na época do governo Fernando Henrique, e agora, nesse governo de transição, ocupa a cadeira do Ministério das Relações Exteriores. Eu não tenho dúvidas, ele já fez, inclusive, na primeira fala deles, eu vou fazer aproximação com o Mercosul, eu vou buscar essa parceria fora do Brasil, inclusive com o próprio México, que tem interesse em investir no Brasil, porque nós temos que, novamente, gerar recursos, gerar renda e gerar empregos no Brasil. Isso é fundamental. E o ministro que tem essa vocação, que tem esse estilo, nada melhor para cumprir essa missão no Ministério das Relações Exteriores. Muito obrigada, deputado. Eu que agradeço. Uma boa noite. Boa noite. Estela. Daqui a pouco a previsão do tempo para o fim de semana. Até já. Se quiser dicas de Nova York, eu posso dar várias. Mas no Brasil, a minha dica é: tenha uma conta no Bradesco Prime, o meu banco. Porque lá eu tenho atendimento personalizado, consultoria de investimento
E, é claro, serviços internacionais. Porque uma hora eu posso estar em um lugar. Logo depois, em outro. Bradesco Prime. Viver é Prime. Eu não tenho dúvidas de que quando você estuda, você se aprofunda, você cria novos debates, isso agrega muito no seu dia a dia. Você começa a simular problemas em sala de aula e isso faz toda a diferença. A gente nunca sabe o que vai acontecer no futuro, então quanto mais preparado a gente estiver, melhor. Eu escolhi a Casper Libero pela tradição, pela localização. A Avenida Paulista facilita muito, então eu acho que a Casper tem um nome no mercado, tem uma credibilidade, professores de excelente nível e isso te agrega tanto que é uma satisfação incrível pra gente. Por isso, eu sou Casper. Somos todos Casper. A rede é um espaço de atualização da política. A legenda é nova, mas reúne gente envolvida em lutas socioambientais há 30 anos. Cidadãos e cidadãs, independente de classe, cor, credo e orientação sexual. No estado de São Paulo, em nossa primeira eleição, somos 30 eleitos, vereadoras, prefeito e vices. Todo mundo por uma nova política. Propomos uma mudança que se inicia dentro da nossa própria estrutura partidária. A rede, por exemplo, não tem o presidente, e sim 2 porta-vozes, sempre um homem e uma mulher. A presença de mulheres é importante em todos os espaços da política. E o nosso sistema político, vamos combinar, é bem machista. Nós queremos a visão das mulheres na teoria e na prática da política. Mulheres, vamos lá, ocupar a política. Sustentabilidade é uma visão de mundo que se defende no dia a dia. Se você compartilha dessa visão, venha nos conhecer melhor, através do nosso site e de nossos encontros. Rede. A chuva forte que caiu em algumas regiões da Grande São Paulo hoje deve se repetir no fim de semana. Vamos aos detalhes da previsão com Fernanda Azevedo. O fim de semana será chuvoso nos estados do norte, centro-oeste e sul do país. As áreas de instabilidade atuam em praticamente todas as regiões e chove a qualquer hora. Sol firme mesmo, só nessa faixa amarela que vai do norte do Rio de Janeiro até Pernambuco. E será que vai da praia? Vamos ver aqui na nossa tabela. Em Aracaju vai sim e vai fazer calor de até 31 graus. Tempo aberto também em Salvador, mínima de 23 e máxima de 31 graus. Calorão de até 34 graus em Vitória e ainda mais intenso no Rio de Janeiro, onde a máxima chega aos 37 graus. O tempo não muda muito aqui no estado de São Paulo. Faz calor e a umidade que vem do norte mantém o dia mais fechado e abafado, com possibilidade de chuva forte à tarde e à noite. Na região de Marília ainda está muito quente, por lá faz 31 graus à tarde. No centro-norte do estado também pode chover a qualquer hora, máxima de 31 graus em São Carlos. E no litoral também faz 31 graus em Caraguatatuba. Aqui na capital a temperatura vai cair um pouco nos próximos dias. Amanhã esquenta bastante, mínima de 20, máxima de 31 graus. Mas no domingo a máxima já cai para 29 graus. E na segunda-feira não deve passar dos 26 graus. O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, afirmou que a safra recorde de soja está indo para o ralo por causa das condições das estradas. Caminhões estão há mais de 3 semanas atolados na BR-163, no sudoeste do Pará. Em entrevista ao Estadão, Maggi disse que o dinheiro que estava na mesa de uma grande colheita está indo para o ralo, nos buracos das estradas. O ministro explicou que o atraso do escoamento da produção faz com que o produtor compre soja de outros países para honrar os contratos e que aquela soja brasileira que iria para esse comprador fica micada aqui. A BR-163 é estratégica para o agronegócio por ligar uma grande zona produtora de grãos no Mato Grosso aos portos do Pará, no norte do país. Milhares de caminhões continuam atolados nos 100 quilômetros não asfaltados da rodovia. Em nota, o governo federal diz que criou uma força-tarefa para atuar na liberação do tráfego. Pela manhã, os caminhões voltaram a circular em meia pista.
O Exército e a Defesa Civil começaram a distribuir mantimentos para os caminhoneiros que continuam presos na estrada. No total, o setor estima que o prejuízo nessa safra será de 350 milhões de reais. O Brasil perdeu quase 41 mil vagas de emprego com carteira assinada em janeiro. Segundo os dados divulgados hoje pelo Ministério do Trabalho, este foi o 22º mês seguido que as demissões superaram as contratações formais. O total de trabalhadores com carteira assinada no Brasil em janeiro caiu para 38 milhões e 300 mil. Ou seja, 1 milhão e 300 mil vagas formais a menos do que janeiro do ano passado. E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. A construção civil, o setor de obras, ainda está sendo destruído na recessão. A cada 100 empregos com carteira que existiam faz um ano, 14 desapareceram. A coisa está nesse ritmo desde o final de 2015 e não está com jeito de melhorar. Agora, em janeiro, se foram mais 363 mil empregos só na construção, na comparação com o ano passado. É o que a gente viu hoje no balanço dos empregos com carteira assinada feito pelo Ministério do Trabalho. No emprego em geral, como a gente viu, a coisa ainda vai mal. No conjunto, o corte dos empregos com carteira vai perdendo ritmo, mas ainda é horrível. Queda de uns 3% ao ano no total da economia. Mas na construção, a baixa está no ritmo de 14% ao ano. Por que a construção civil é o setor que mais apanha? Vários motivos. Porque não há crédito para comprar casas. E quem tem crédito e dinheiro não quer se arriscar agora na recessão. Porque as empresas não precisam de escritórios e construções novas. Não estão usando nem o que tem, porque a produção caiu muito. Outro motivo muito importante, o governo cortou o gasto em lugar errado, em investimento público, em obras, que caiu quase pela metade em 2 anos. Sem obra pública, mais desemprego na construção civil. Mesmo sem dinheiro, o governo poderia passar serviços públicos para a iniciativa privada, como concessões de estradas e muitas outras obras. Mas não consegue. Está uma lerdeza vergonhosa. Sem obra, sem crédito e coragem para comprar casa ou investir em empresa nova, a construção civil afunda de modo assustador. Para piorar, a construção é um setor importante que puxa outros setores consigo quando vai bem. Quando tem obra, tem venda de cimento, aço, vidro, tinta, plástico, móveis. As transportadoras trabalham mais, se compram mais máquinas e caminhões para as obras. Quando a construção civil emperra, um monte de negócios importantes para junto. O que fazer no curto prazo? Repita-se, concessão, passar serviços e obras para as empresas privadas construírem rodovia, ferrovia, esgoto, aeroporto, o que for. Mas o governo tem sido muito incompetente nessa história. Boa noite. Você vai ver a seguir as notícias internacionais. Bomba da Segunda Guerra Mundial é encontrada em Londres e bairro é isolado. Mesmo com o país atravessando um momento difícil, o governo do estado de São Paulo segue melhorando a saúde com um trabalho sério, cuidado e respeito. Trabalho sério que a gente vê nos 11 hospitais já entregues, nos 9 que estão sendo modernizados e nos 10 novos hospitais em construção. Cuidado que a gente nota no atendimento. E aí, Ana, o que você tá achando? A gente é muito bem tratado, né? Com carinho, atenção, com respeito, né? Respeito que a gente sente aqui num dos 19 novos AMEs. Ambulatórios médicos onde você faz a consulta, o exame e em algumas unidades até a cirurgia. Ah, e tem mais 5 iguais a esse já em construção. É assim, com trabalho sério, cuidado e respeito, que o governo segue melhorando a saúde em todas as regiões do estado de São Paulo. Porque se tem uma coisa que não pode parar de melhorar... é a saúde. É com trabalho que a gente chega lá. Governo do estado de São Paulo. Bota fora, veste casa. Detonamos os preços. Não perca. Se você quer vestir a sua casa pagando muito pouco, vem pro Bota Fora, veste casa. Gente, tem de tudo e o preço é de arrasar. Mas vem logo, hein, porque estão levando tudo. Corre, é só até amanhã. Toalha de banho veste casa ou Teca por apenas R$ 9,99 cada. Lençol 170 fios a partir de R$ 9,99 cada. Travesseiro 170 fios por apenas R$ 9,99 cada. Bota Fora, veste casa. Só amanhã na Veste Casa. O PMN, em suas quase 3 décadas de existência, sempre honrou sua palavra, junto aos seus filiados e candidatos, sempre voltado a fazer uma política séria, comprometida com os anseios do povo brasileiro. Por isso sou PMN, somos todos Brasil, somos todos 33. Nosso objetivo é viabilizar o acesso das mulheres aos espaços de poder. O PMN convida você a contribuir com a construção de um Brasil igualitário.
somos todos 33. Uma bomba da Segunda Guerra Mundial foi encontrada em canteiro de obras em Londres. O artefato de 227 quilos foi encontrado em um canteiro de obras no noroeste da cidade. A polícia ordenou a evacuação da área e o fechamento de 10 escolas. Milhares de moradores foram levados a hotéis e igrejas da região, onde devem ficar até o desarmamento do artefato pelo exército. Londres foi pesadamente bombardeada na Segunda Guerra Mundial e até hoje bombas são encontradas pela cidade. No ano passado, uma ogiva alemã foi encontrada no fundo do rio Tamisa. Uma pesquisa do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, dos Estados Unidos, aponta que a poluição dos carros adulterados pela montadora alemã Volkswagen podem causar pelo menos 1.200 mortes prematuras na Europa. De acordo com o estudo, a exposição aos poluentes emitidos por esses carros pode vir a tirar uma década de vida de parte da população exposta a essas substâncias. Os países europeus são os que mais sofrerão com a adulteração. E o Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Boa noite para você. Boa noite, bom fim de semana e até segunda. Conheça a história da animação brasileira no Todo Seu. Hoje, 10h30 da noite.